E vamos seguir com as nossas atividades agora com um tema que é de sempre, cada vez mais a gente precisa bater e rebater, porque precisamos aprender muito sobre sustentabilidade e principalmente como ela impacta o nosso setor. Sustentabilidade que transforma impacto real nos negócios e na sociedade. Vamos receber com muitos aplausos os nossos convidados que vão abordar este tema e também uma pesquisa inédita. Ela que é EVP de Marketing, Conteúdo e Sustentabilidade na Informa Markets Latam, Araceli Silveira. Aplausos! Tudo bem, Araceli? Prazer revê-la. Ele que será o nosso moderador e também vai trazer a pesquisa. Ele é CEO e fundador da Evento Sustentável, Daniel Costa. Mais uma vez, bom revê-lo, querido. Fique à vontade. E para finalizar, ela que é Head de Eventos e Transparência na Bayer, Juliana Patti. Seja muito bem-vinda. E o Daniel vai nos apresentar uma pesquisa inédita e exclusiva realizada pela Evento Sustentável em parceria com o Grupo Conecta Eventos sobre sustentabilidade para o nosso setor e, na sequência, abrirá aí para o debate juntamente com a Araceli e a Juliana. Com a palavra, Daniel. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Lu. É um prazer estar aqui com duas mulheres excelências, né, na área de sustentabilidade em eventos. É um grande prazer, duas grandes amigas. Já foram apresentadas a Araceli. É uma líder dentro da Informa Markets, que está liderando a parte de sustentabilidade, além de também liderar a parte de marketing, comunicação e conteúdo. E a Juliana Patti, que é uma grande amiga também, que é Head de Comunicação, Head de Eventos da Bayer, parceira e coautora de livros comuns que a gente tem, SG Eventos, editado pela Conecta Eventos, está aí à venda. Depois vocês podem comprar também o livro. E a gente vai apresentar aqui uma pesquisa que a gente realizou junto com a Conecta, pesquisando um pouco como é que está o mercado de sustentabilidade ESG dentro de alguns segmentos. Então, segmentos de espaços de eventos, agências de eventos, fornecedores e clientes finais. E a gente teve umas gratas surpresas em relação às pesquisas anteriores que a gente fez, o que tem acontecido com esse mercado, né? Normalmente, quando eu faço apresentação sobre sustentabilidade de eventos, eu costumo fazer uma pergunta para a plateia, que é assim: em qual lado do avião que vocês querem estar sentados, né? E aí eu deixo essa pergunta no ar assim para todo mundo e só respondo no final, para todo mundo decidir em que lado do avião quer estar sentado. Eu vou dizer de porquê depois. Então fica essa pergunta no ar e no final eu comento o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Mas, na minha visão, essas pessoas que estão aqui com a gente hoje, tanto a Araceli como a Ju, elas são, na verdade, estão sentadas na cadeira do piloto. Elas estão comandando toda a parte de ESG dessas empresas, né, com trabalhos assim fantásticos de serem feitos. Hoje, a gente tem, então, nós vamos criar uma dinâmica aqui, que é comentar um pouquinho a respeito de um determinado item da pesquisa, e depois a gente vai apresentar quais foram os resultados que foram apresentados pela pesquisa. Tá? Então, vamos lá. Só para ter uma ideia aqui do público, quem que já conseguiu organizar aqui um evento lixo zero que deu resultado, ou uma ideia sustentável que deu certo? Só levanta a mão assim para a gente ter uma ideia. Legal. Isso é uma ideia boa. Bom, nós vamos falar então de oportunidades e sustentabilidade, vamos falar um pouco da questão criativa e econômica e do fato do ESG poder ser um diferencial da empresa e do seu evento, né? Então vamos contextualizar um pouquinho. Primeiro, quais foram os setores que a gente realizou dentro da pesquisa, né? Então vamos lá. Bom, ali a gente tem que os 4 setores que a gente pesquisou, apareceram outros na pesquisa, na verdade. Então a gente tem agência de eventos, cliente final, espaço de eventos, fornecedor,
que, na verdade, ele é meio que uma semelhança, né, um espelho do que é o mercado. A gente tem muito mais, evidentemente, clientes finais do que agências, espaços e fornecedores. Agências é que ficou um pouco abaixo do que seria a tradução do mercado, né? Então, mais ou menos esse o mercado, 63% clientes finais, né? Em termos de porte de empresas, 57% empresas grandes, acima de 500 funcionários. 25% média, pequenas 15% e a micro 3%. E se essas empresas, qual a atuação, a abrangência de atuação delas? Empresas nacionais, 57%, multinacionais, 35%, e as empresas que são nacionais com abrangência multinacional. A gente tem aí 8% dessas empresas. Bom, e a gente fez uma pesquisa a respeito da relevância, né? Como que é a relevância ESG para dentro das empresas, né? Então, eu queria, antes de apresentar assim, a pesquisa que a gente tem aqui, a gente tem um quadro bem interessante ali, que as empresas que responderam que a relevância do ESG está na faixa de até 50%, representaram 8% da pesquisa. E as empresas que responderam que a relevância do ESG está na faixa de acima de 80%, corresponderam a 75% das empresas pesquisadas. Mostrando, então, que o ESG tem uma relevância muito grande, passou a ter uma relevância muito maior hoje em dia do que nas pesquisas anteriores. E aí eu queria entender um pouquinho, tanto da Araceli quanto da Ju, ficassem super à vontade, né? A gente está batendo um papo aqui. Como é que é isso dentro da Informe, como que é isso dentro da Bayer? Bom, primeiro eu quero dizer que o teu número está realmente muito correto, porque ele bate exatamente com os números das pesquisas que nós fazemos com os nossos expositores, com os nossos visitantes. Eu queria só atualizar um minutinho, porque quase ninguém conhece a marca Informa. Então, a gente fala, eu sou da Informa, as pessoas me olham. A Informa é a maior organizadora de eventos B2B do mundo hoje. Vocês talvez não tenham ouvido falar da Informa, mas provavelmente já ouviram falar da Grishow, da Fispal, da Hospitalar, da Intermodal, do Money 2020, do Festival de Propaganda e Marketing de Cannes. Todos esses eventos são nossos, são organizados por nós. Então, tudo que eu vou falar aqui diz respeito fundamentalmente a eventos, a grandes feiras de negócio B2B. Só para Perfeito, ficar claro. Marcelo. A Informa globalmente tem uma política de sustentabilidade muito, assim, muito parruda, muito séria, já há alguns anos. E uma das coisas que a gente faz, nós temos metas de sustentabilidade que são medidas em todas as nossas feiras ao redor do mundo. E uma das coisas que a gente faz é justamente uma pesquisa sobre a importância que os expositores e que os visitantes das feiras dão ao fator ESG. E os números são muito parecidos com esse, Daniel. Está acima de 80% as empresas que dizem que o ESG é importante e assim, tentam aplicar alguma coisa relacionada a algum tipo de ação ESG nas suas participações nas feiras. A Informa, inclusive, tem um programa, desculpe, Ju, só um pouquinho. A Informa tem um projeto internacional de sustentabilidade em eventos, ESG, né? E tem um projeto que você toca desde 2022, se não me engano, 2021, que é o Fast Forward. Fala rapidamente a respeito desse projeto, o que é, só para o público entender um pouquinho o que se trata. O Faster Forward é um programa que foi implantado há alguns anos na Informa globalmente, começou nos nossos eventos em outros países, e a partir de 2022 nós começamos a implantação no Brasil. Ele tem 3 pilares, né? O pilar que a gente, digamos assim, é mais relacionado à sustentabilidade ambiental, um que é muito relacionado a essa questão mais social e um de governança. E isso vale para todas as unidades da Informa, porque a Informa que faz feiras, que é essa que eu falei, é a Informa Markets. Mas nós temos outras unidades, por exemplo, Informa Festivals, que é quem faz a Money 2020 e o Festival de Propaganda e Marketing de Cannes, e outras unidades. Em markets, em feiras e negócios, esse Faster Forward ele é aplicado na prática através de um programa que nós chamamos de Fundamentals. Os Fundamentals são 16 metas muito concretas e que têm que ser mensuradas de como é que a gente aplica
esse programa Faster Forward nas nossas feiras. E é muito interessante, tenho muito orgulho de falar isso, que entre todos os eventos da Informa no mundo, Brasil é o que tem a maior pontuação. Os nossos eventos são os que têm a maior pontuação nesses fundamentos. Então, realmente, foi uma coisa que foi adotada aí pelos nossos funcionários, pelos nossos clientes, enfim, muito bacana. Legal, muito bom. Ju, conta um pouquinho para a gente aí dessa relevância SG na Bayer, como é que é? Bom, eu vou dar boa tarde para o pessoal e agradecer quem ficou, né, aqui com a gente. A sala está cheia. Obrigada aí pela presença. Bom, eu estou na Bayer, né, há bastante tempo e foi na pandemia que a gente começou a falar um pouco mais, aprofundar os conceitos de ESG. E é o interessante da pesquisa que aponta que a maior parte são clientes, né, e o quanto nós, clientes, puxamos os fornecedores para essa entrega mais sustentável. E aí, quando a Araceli estava falando que o Brasil é a maior pontuação, eu sou responsável também na Bayer por América Latina. Tenho um grupo global, né, em 90 países. E a gente percebeu que a relevância de trazer sustentabilidade e ações para dentro dos eventos era necessária, e a gente teve um tempo durante a pandemia para trabalhar, um grupo de trabalho que nasceu aqui no Brasil, para aprofundar, já que a gente não estava fazendo tantos eventos, para que a volta fosse, de fato, mais sustentável. E aí a gente fez um trabalho grande, começou no Brasil, virou América Latina, e hoje é o Programa Global da Bayer, com 5 compromissos. E um programa de sustentabilidade em eventos, ele é dinâmico, né? Então, ele nasceu com uma característica e ele vai se transformando conforme vem a criatividade também, a relação de custos, o que fazer, né? Cada vez temos mais ideias. E a gente também estava na preparação, porque a gente falou que foi um grande bate-papo, que quase que ia virar um podcast na semana passada. O quanto... até trabalhando, né, com outros países, a gente entende como o brasileiro e o latino-americano ele é adaptável, né? Então, o quanto para a gente uma meta, se não for de uma forma, vai ser de outra e a gente vai conseguir entregar. Então, essa versatilidade do brasileiro e a criatividade faz com que a gente tenha muitos bons exemplos, né, para trazer. E quando a gente olha para os fornecedores, e eu vou falar um pouco disso nas próximas comentários, mas o quanto a gente provoca esse movimento, o quanto a gente faz o briefing para que a demanda já venha com iniciativas, né? Então, eu tenho fornecedor de feiras que eles não tinham programa, e hoje eles são, assim, de todos, o que mais apresenta ideias inovadoras na cadeia toda de fornecimento das grandes feiras. Então, a gente tem aqui alguma coisa em comum. E falando também de Bayer, eu converso muito com os fornecedores que a Bayer, em 2018, comprou a Monsanto. Então, hoje, os negócios da Bayer no Brasil, 90% são agronegócio. Então, quando os fornecedores visitam a Bayer, não é mais da carteira de farma. A gente tem farma, consumo e agronegócio, mas hoje, até pela característica do país, a Bayer no Brasil ela é movida pelo agro e 70% dos nossos eventos vêm dessa cadeia aí de fornecimento. Legal, Ju. Se é Bayer, é bom, né? E é melhor agora. E a gente até coloquei lá no grupo aqui que, como parte, né, dessa transformação, a gente se nomeou, até uma pessoa do meu time aqui, a Yamê, se é Bayer, é evento sustentável. Então, a gente precisa agora carregar essa responsabilidade, que as pessoas que visitam os nossos eventos tenham essa jornada que elas vão poder vivenciar. Legal, Ju. Vou apresentar as outras 2 partes da pesquisa aqui, ainda na área de relevância. Uma delas de respeito, então, à relevância por porte, e foi uma surpresa grande também, porque a gente entendia, na outra pesquisa, que as grandes empresas que estavam tocando a parte de sustentabilidade ou encabeçando ou liderando. E a gente percebeu, então, na pesquisa, que grande parte, então, também das empresas médias e pequenas estão trabalhando sustentabilidade. São percentuais altos, né? 86% da grande, 83% da média, 83% da pequena. Então, dentro da pesquisa, mostra também que houve uma grande melhora e um grande incentivo, uma grande busca por sustentabilidade em todos esses portes de empresa. E surpreendeu também na microempresa, né, que menos de 20 funcionários, também preocupado com essa questão de sustentabilidade.
Uma outra parte é a relevância por eixo, né? Quais são os eixos mais relevantes? Preocupação maior ainda continua sendo social, embora muita ação no ambiental, né? E a governança, nós vamos conversar um pouquinho aqui, a gente entende meio que é o calcanhar de Aquiles do processo de ESG. Né? E aí eu queria perguntar um pouco para vocês, essa cultura de sustentabilidade ESG que tem na empresa, como que ela veio para vocês, no caso da Informa, tanto a Bayer são empresas multinacionais grandes, né? Se ela foi herdada por vocês, se vocês aqui desenvolvem alguma questão, alguma política, como que vocês se adaptam e se adequam, ou como que vocês exercem essas políticas e culturas? Bom, a parte de governança do nosso programa de sustentabilidade, ele vem de Londres, ele vem da matriz, né? Então, as metas, como eu comentei com vocês, e depois as auditorias que são feitas, né, internas e externas, para ver o cumprimento dessas metas, ela vem praticamente toda pronta da nossa matriz em Londres. Mas isso por si não garantiria absolutamente nada, né? Acho que a coisa mais importante que nós fizemos quando nós trouxemos o Faster Forward para o Brasil foi realmente ter conseguido o engajamento dos funcionários como um todo de uma maneira muito intensa, de uma maneira surpreendentemente intensa. Porque, apesar de nós termos metas e preocupações grandes nessa área, não existe um time de sustentabilidade. Eu tenho o meu braço direito, que é o Herbert, que está aqui, mas não é ele que faz a sustentabilidade nas nossas feiras, né? Quem tem que fazer são os próprios gerentes e diretores de cada uma das feiras. E se eles não se engajassem, assim como as áreas de apoio, não daria para fazer nada. E eu fiquei muito agradavelmente surpresa do quanto esse engajamento foi significativo e profundo, desde que a gente começou a propor isso. Que foi uma coisa que aconteceu aqui, e nós também, aqui, o escritório de São Paulo é responsável por América Latina, no nosso escritório do México foi a mesma coisa. Então, a cultura da sustentabilidade, ela foi naturalmente aparecendo, porque, no fundo, ela já existia, né? E sempre essa era uma provocação que eu fazia. Ok, a Informa tem metas e tem várias coisas para cumprir, mas, independente disso, nós, como cidadãos, precisamos pensar em sustentabilidade também. E pensar em sustentabilidade é muito mais amplo do que as pessoas costumam achar. Pensar em sustentabilidade tem a ver também com consumo consciente, pensar em sustentabilidade tem a ver com a maneira como você se relaciona, né, com a tua geração de lixo, de resíduos. Então, é uma coisa que tem que ser de dentro do indivíduo para fora. E nós somos muito felizes, eu acho, em ter um time que abraçou de uma maneira muito, muito espontânea e muito forte. Tanto que, no primeiro ano de implantação, os nossos scores já foram altíssimos, porque realmente as pessoas entenderam e puseram a criatividade, como a Ju falou, a criatividade do brasileiro é importante, porque nós não temos, assim como nós não temos um time de sustentabilidade, nós não temos um budget de sustentabilidade. Então, a gente tinha várias metas para cumprir dentro do budget que já existia nas feiras, e cumprimos a grande maioria já no primeiro ano. Muito bom, parabéns. Ju, gostaria de comentar alguma coisa, Ju? Eu queria comentar do pilar de governança. Só um detalhe, assim, porque a Informa, na verdade, é uma empresa de eventos, né? E a Bayer não é uma empresa de eventos. Então, essa cultura, muitas vezes, ela não se direciona exatamente para eventos dentro da empresa. Você tem uma cultura de sustentabilidade, mas não acontece em eventos, né? E, de repente, a Bayer tem toda uma cultura voltada para eventos também de sustentabilidade, né, Ju? A Bayer, sim, tem um programa enorme, global, com todos os relatórios e todos os compromissos de uma empresa que trabalha na química, na toda a parte de sustentabilidade, sementes. Então, tem uma responsabilidade muito grande. Então, o que a gente fez? Quando a gente começou a pensar para eventos, a gente fez um grupo de trabalho para entender o que já existia dentro da Bayer, para a gente poder conectar na mesma direção e o que... Porque o que acontece? Os eventos é a porta de entrada para muitos consumidores, né, clientes. Então, a participação de um cliente num evento da Bayer, isso tem que refletir o que a Bayer prega como empresa, como sustentabilidade. Então, a gente faz com que a jornada seja vista com características que trazem o que a Bayer entende como ESG, a relevância.
E quando eu falo de governança, para esse público que está aqui hoje, até o pilar aqui com menos relevância, mas que dentro do nosso programa da Bayer, a gente já fez muitas ações ambientais e social dentro dos nossos eventos, e agora a gente está indo para a cadeia de governança. Cadeia porque a gente fala da rede toda que nos atende. Então, o que a gente percebeu é que cada vez mais os budgets são menores, as equipes são menores e a rede de apoio, que é o nosso braço fornecedor, ele precisa realmente ter uma eficiência, uma entrega de alta qualidade, porque muitas vezes eles estão plugados diretamente nos nossos projetos. Então, o que a gente está trabalhando nesse momento? A gente resolveu fazer uma consultoria para alguns fornecedores, onde a gente vai dentro da casa do fornecedor e a gente está trabalhando o fluxo de trabalho. Então, toda a parte processual, a gente está indo passo a passo para entender onde tem algum gap de eficiência na questão mesmo do atendimento, porque acaba que se a entrada da chegada de um evento dentro de uma agência, por exemplo, ele não é tratado da melhor forma, o entendimento de um briefing, ele não é totalmente compreensível, ele já vai atrasar todo o processo, né? Então, a gente está correndo toda a cadeia de fornecedor, e é um trabalho que a gente colocou um prazo de 3 meses para fazer um diagnóstico, e depois entrar com um plano de ação. Mas o que a gente já percebeu, assim, olhando para o mercado aqui? Quando a gente, Bayer, faz uma cotação, a agência também depende dos terceiros, né? Então, tem toda uma rede atrelada. E aí a gente está entendendo onde também estão os gaps nos terceiros para a gente mapear e melhorar também essa condição de fornecimento, por exemplo, para hotelaria, para transporte, para todos os outros vertentes que nos atendem. Então, quando a gente fala de governança, é uma melhoria de processo que, no final do dia, vai melhorar a rentabilidade da agência, a produtividade, e a gente está falando de geração de negócios, né? Então, é isso que a gente quer prover com esse trabalho. Então, a gente está se doando ali uma parte do time para fazer esse mapeamento, esse trabalho de gerenciamento de processos, para trazer, no final do dia, uma condição de agilidade, de velocidade, que a gente sente que pós-pandemia isso foi um ponto que realmente a gente ainda não conseguiu evoluir como gostaríamos. Muito bom, Ju. Vamos ver como que apareceu na pesquisa essas informações, então, em relação à cultura de ESG nas empresas. Dentro de relevância, então, a gente tem esse quadro. A gente tem políticas ESG, né? Como foi a implantação dessas políticas? E tem uma política adotada na empresa ou não? 77% disse que tem uma política adotada das empresas, 23% que disse que não tem ainda uma política adotada. E se ESG é aplicado a eventos, 66% das empresas disseram que já estão aplicando ESG nos eventos. Então, isso mostra um quadro muito evoluído do que aconteceu em relação ao ano passado. A gente tem sentido que está crescendo realmente esse movimento, e esse entendimento, mais do que movimento, é o entendimento, né, da necessidade de você ter o ESG também refletindo não só nos produtos e nos processos internos da empresa, seja ela de eventos ou não, mas principalmente também nos eventos, que muitas vezes é uma vitrine da empresa. Né? E está totalmente ligado com reputação e marca, né? Então, quem ainda não entendeu o que é importante vai ficar para trás, né? Então, acho que a pesquisa traz essa conscientização, principalmente dos clientes. Legal. E aqui eu farei um comentário. Quando nós começamos a implantação, e a gente perguntava como é que era isso nos fornecedores, porque, como a Ju falou, sem os fornecedores a gente não faz absolutamente nada. Mas começamos a nos dar conta de que muitos deles diziam que não tinham. Não, a gente não... E aí você começa a perguntar como é que é a atuação da empresa e tal, e você descobre que eles têm. Eles nunca se deram conta de que isso, de alguma maneira, era uma política ESG, especialmente na área social. Muitas empresas apoiando projetos sociais em vários níveis, mas eles não entendiam aquilo como uma política ESG. E a gente percebe que tem uma coisa, quando a gente fala de ESG, que tem muito a ver com o ambiental, né? As pessoas, quando se fala nisso, a primeira coisa que vem é o ambiental. Mas o social e a governança são tão importantes quanto. Aqui, pela pesquisa, inclusive, o social está na frente. Na frente ainda, né? E isso também é uma coisa que a gente percebe aqui no Brasil e no México, que é diferente dos nossos colegas no restante do mundo.
em alguns países mais desenvolvidos, eles têm muito mais dificuldade em trabalhar as metas sociais do que nós temos aqui. Eles têm desafios ambientais que são maiores do que os sociais. E aqui, talvez tenha sido o pilar que mais rapidamente se desenvolveu e cresceu, porque, como país em desenvolvimento, nós e o México temos muito o que fazer no social. Legal, muito bom. Tem uma outra questão que a gente perguntou também, que é assim, se a empresa tem, você comentou inclusive agora, e eu gostaria de fazer um comentário, se a empresa tem um departamento, uma área específica de ESG, né? E na pesquisa mostrou para a gente que 57% não tem uma área específica e 43% tem. De um lado, isso pode ser ruim, mas pode ser bom também, né? A gente até conversou no nosso bate-papo que as empresas passam por um processo de ESG. Quando a empresa está iniciando um processo de ESG, ela normalmente vai destacar uma pessoa para cuidar desta área. Mas que o ideal, a excelência do ESG, é que o ESG estivesse incorporado em todos os processos da empresa, em qualquer área, né? A Araceli comentou um pouco disso também, e a Ju também falou um pouco isso, né? Então, isso reflete um pouco da pesquisa, né? E eu queria entender um pouquinho da empresa, do pessoal que está, o público que está aqui, se alguém tem ESG, se alguma empresa tem ESG na empresa, como acontece esse desenvolvimento? Acontecem discussões, acontecem palestras, acontecem reuniões de ESG? Quem tem alguma atividade dentro da empresa voltada para ESG, seja reunião, seja palestra, seja conteúdo, eu gostaria que levantasse a mão, só para a gente entender um pouco. Por favor. Legal, pessoal. Mais quase 50%, um pouquinho menos, 40% das pessoas que estão aqui. E a gente fez uma outra pergunta, então, também, como é que é essa questão do dia a dia, né, da empresa, das discussões. Eu queria entender um pouquinho, então, na empresa de vocês, como acontece essa dinâmica de ESG na área de vocês, então, no dia a dia. Bom, complementando o que você falou das equipes internas específicas, a Informa globalmente tem um time, né? Mas nos países não. Nos países isso é responsabilidade, mas quem gera essas diretrizes, essa governança, é o time de sustentabilidade, que tem 27 pessoas em Londres. Então, realmente tem um time por trás, mas a aplicação não. Agora, eu esqueci qual foi a tua pergunta. A gente estava falando um pouco da dinâmica da discussão de ESG, como que acontece. Tá. Quando a gente implantou todo o programa de sustentabilidade, ele era praticamente desconhecido dentro da empresa. Então, nós fizemos muitos eventos internos para explicar o que era o Faster Forward, para falar dos fundamentos, para dar exemplos em outros lugares do mundo como é que isso acontecia. Nós ainda fazemos ações assim periodicamente, mas naquele primeiro ano foi muito voltado para isso. E depois, na sequência, reuniões individuais com cada time de cada feira. Porque uma coisa que a Informa trabalha muito fortemente é que, como a gente está presente em vários setores da economia, setores muito diferentes, a nossa diretriz é de que a gente trabalhe ESG com questões relacionadas àquele setor que a feira atua. Então, em conteúdo, ou em discussões, ou em projetos sociais, enfim, no que quer que seja naqueles setores. Então, nós fazíamos, ainda fazemos, na verdade, mas fizemos muito fortemente reuniões com cada time de cada feira. E quando eu falo time, eu estou falando de toda a área de vendas, show director, show manager, gerente de marketing, de operações, todo mundo que está envolvido, para discutir em termos práticos como é que eles viam que aquilo aconteceria no seu evento. O que daria para fazer, sei lá, conteúdo. O que a gente vai discutir em conteúdo na área de saúde, né? Que é uma discussão relacionada a ESG. Agricultura, o que é. E, a partir daí, os times fizeram os seus planejamentos e eles tocaram, né? E aí, periodicamente, a gente só... Então, hoje, o que a gente faz é assim, periodicamente, a gente faz uma reunião com cada time individual para que eles nos mostrem o planejamento para aquele ano. Mas é eles que fazem o planejamento. Dada a diretriz das metas, eles fazem o planejamento. E aí, ali, a gente dá alguma ajuda, né, no que for necessário, mas, de maneira geral, vem muito pronto dos próprios times. Legal, Araceli, obrigado. A Ju quer comentar um pouquinho? Lá na Bayer, a gente, depois que criou a nossa 5 compromissos de ESG, a gente permeia as nossas discussões na criação do evento e no briefing, buscando trazer esses conceitos para dentro do evento.
E aí, como é que a gente não coloca isso como um item de palco, por exemplo, de discussão. Ele permeia a jornada do evento. E aí o que a gente tenta fazer é o residual. Então, o participante recebe no final todas as ações que foram feitas ao longo para ele entender, porque às vezes ESG é isso. Se você não fala que está acontecendo tudo isso, as pessoas às vezes não estão antenadas para saber que aquilo foi pensado. E aí, muitas vezes, a jornada começa até antes de sair de casa. Então, por exemplo, a gente fez um evento lá em Floripa e a gente falou, não, vamos fazer, são 1.100 pessoas para Floripa, vamos fazer uma ação social no entorno para a comunidade local. Então, a gente já lançou uma campanha de kits de higiene, que era para alguma ONG local, que a gente ia contribuir, que eram pessoas de idade, se não me engano. E durante um ano, essas pessoas tinham escova de dente, pasta, shampoo, sabonete, vindo dessa ativação que a gente fez pré-evento. Então, a pessoa chegava, deixava lá e aquilo tinha, assim, um cunho social. E aí permeia toda, até a escolha do destino, o que o fornecedor que a gente escolhe vai proporcionar. Então, por exemplo, as nossas feiras agrícolas têm 500 metros quadrados no nosso estande. Ele é todo construído, pensado, como é que ele pode ser reaproveitado para a terceira feira. Então, a primeira feira é a terceira, a segunda feira é a quarta, porque tem um tempo de montagem e desmontagem entre uma data e outra. Mas isso foi tudo pensado e criado ao longo aí de uma jornada de 5 anos, mais ou menos, que a gente já está trabalhando assim. E muitas coisas que são residual do evento, elas se transformam. Então, por exemplo, uma das coisas que é piso de stand, né? Ele é reutilizado, chega uma hora que ele não dá mais para ser reaproveitado. E aí ele é doado para uma ONG, através dessa agência que a gente trabalha de montagem de stand, para virar casinha de cachorro. Então, são coisas assim que você vê que no final tudo é aproveitado até o último, né? E aí uma outra coisa que não tem a ver com evento, mas tem a ver com social, que você falou de México e eu lembrei. Dentro do nosso escritório tem um café, sempre tem nas grandes empresas um café. Mas esse café em especial, ele só serve café e os atendentes lá são todos surdo-mudos. Então, eles fazem a leitura labial. Então, assim, você tem lá 5 tipos de café e aí você fala de uma forma lenta, né, para ele fazer a leitura labial e ele te atende ali dentro do escritório da Bayer. Então, tem toda a questão da inclusão. E aí todas essas histórias acabam se transformando em novas ideias de coisas que a gente pode trazer como ativações para os eventos. Então, é infinita a possibilidade, nem sempre tem a ver com custo, tem a ver com o que você consegue olhar dentro de um shopping, dentro de uma feira, dentro de qualquer lugar e trazer aquele conceito para dentro do evento. Então, é isso que eu provoco muito o time e a gente tem feito isso na nossa rotina. Nossa rotina. Legal, Ju, eu queria puxar um gancho do que você falou. Quando a gente fala em sustentabilidade, normalmente as pessoas têm uma ideia de excelência, né? O que é sustentável e o que não é sustentável. Até estava comentando com a Araceli agora há pouco. E eu acho que para você exercer a sustentabilidade, a gente não pode ter esse tipo de conceito. Porque senão você diz assim, ou eu estou dentro ou eu estou fora. Né? Ou estou fazendo ou não estou fazendo. E eu acho que a gente tem que ter um conceito de que sustentabilidade é uma marca de comparação. Alguma coisa é mais sustentável do que a outra. Com isso, a gente se permite a começar a caminhar. E esse é o grande processo. Né? A sustentabilidade, como a gente sempre diz, a sustentabilidade não é o alvo. Né? Na verdade, é o caminho que a flecha faz até chegar ao alvo. Esse é o grande processo de sustentabilidade. E aí eu quis puxar esse gancho. Eu vou dar uma corridinha nas coisas aqui, mais por causa do nosso só tempo. nesse ponto, até porque a gente está falando de Brasil, a gente está falando de mercado agro, por exemplo, que nem toda cidade você vai ter todos os 5 compromissos. Né? Nem todo hotel consegue ser zero plástico. Obviamente, a gente sempre vai colocar e tentar fazer o máximo possível, né, de trazer toda a experiência, mas tem lugar que não vai ter. Né? Então, por isso que não é 100%, mas depende também de onde a gente consegue influenciar. A importância do primeiro passo e do próximo passo, né? Os dois importantes. Vou dar uma passadinha correndo aqui. Então, a gente tem ali que se o ESG é aplicado a eventos, sim. Né? A grande maioria respondeu que sim. Se tem uma área dedicada de ESG, então 57% não tem
43 tem. Se tem uma prática de conversas na empresa, ou reuniões, ou apresentações, ou discussões, a grande maioria disse que periodicamente tem, uma outra parte sempre tem, e pouquíssimas empresas disseram que raramente tem alguma discussão ou não. Um outro ponto que a gente viu é se as ações e resultados eles são acompanhados pelas empresas. Então, a gente entendeu assim que tanto a ação quanto o resultado, ambos são amplamente acompanhados. Pouquíssimas nenhum acompanham nem as ações nem os resultados. E a gente perguntou se essas ações e resultados são auditados também. E aí, na pesquisa mostrou que 51% não faz auditoria dos seus resultados. Ou seja, tem um trabalho, desenvolve um trabalho de SG, acompanha as ações e os resultados, mas não auditam para saber se realmente está acontecendo. E eu vejo no trabalho, a gente está fazendo aqui com a Conecta, a gente tem um trabalho muito legal com a Conecta em todos os eventos deles de sustentabilidade, a gente faz vários outros eventos, tem o pessoal da CNC aqui que a gente já trabalhou com eles. A grande preocupação é a supervisão, é auditar o que está acontecendo, porque a gente está trabalhando com cultura. Se a gente simplesmente fala, as pessoas podem entender e não exercer aquilo. Então, essa supervisão, esse controle, essa auditoria, ela é a parte essencial do processo de você aculturar esse público para estarem engajados dentro da sustentabilidade do teu projeto, do teu trabalho. Uma outra questão, assim, quais foram os eixos mais desafiadores? Eu vou jogar a palavra para vocês daqui a pouco. A gente viu aqui o grande eixo desafiador é o ambiental. Embora o social fosse o mais... É que o social é mais fácil de fazer, ele é mais óbvio. Exatamente, o mais desafiador é o ambiental, né, Sara? Então, fica uma questão aí também, o que a gente vai trabalhar e como que a gente vai trabalhar. E uma outra questão interessante, que a gente colocou aí também, é a resistência à implementação. Será que essa questão da ambiental tem a ver com resistência à implementação ou não? Como é que é isso para vocês lá dentro? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a gente não, como eu falei no começo, a gente não teve tanta resistência interna, né? O que a gente tem trabalhado, e aí tem muito a ver com o que você falava aí do desafio ambiental, e eu não gostaria de deixar de falar, no eixo ambiental, nosso maior desafio é a geração de resíduos dos estandes depois que a feira termina. Né? São toneladas e toneladas e toneladas de coisas construtivas, piso, parede, lona, que poderiam ir para o lixo e muitas vezes vão. Então, nosso maior passivo ambiental é os estandes. E, dentro desse sentido, um dos nossos grandes desafios não é uma resistência interna, mas é uma dificuldade em mostrar para os expositores e para os montadores, principalmente, que é possível você montar um stand bonito, grande, majestoso, e como a Ju falou, e depois usar de novo, e depois aproveitar aquela parte. Então, não é, a nossa preocupação ambiental ela não é tanto em vamos neutralizar o carbono dessas toneladas de lixo. Reuso, né? Reuso. Mas reduzir esse impacto através da reutilização. E ambientalmente ainda existe uma cultura no Brasil ainda dessa coisa, eu faço o stand e depois eu ponho fora. E aqui a gente está trabalhando muito fortemente para evitar isso e estamos tendo bons resultados. Só complementando, a Informa tem um programa de auditoria, né? Eles têm um programa muito interessante, a Informa chama Better Stands, que é justamente como melhorar esse processo produtivo e de geração e destinação correta de resíduos e aproveitamento e tal. E eles fazem uma auditoria no final de cada evento para entender um pouquinho o que acontece com cada material. E isso tem uma premiação na verdade não, uma graduação, né? O Herbert me corrija aí, por favor, em 3 graduações, bronze, prata e ouro, de qual a qualificação daquela empresa exatamente em função desse processo, desse programa Better Stands, né? São selos que a gente dá para os expositores ainda no começo, antes da feira começar, para que eles possam ter nos seus estandes. A nossa meta atual é conseguir 100% dos estandes, pelo menos bronze. Nós já estamos com 92%, que é um número ótimo. O nível bronze significa que a estrutura do piso, as paredes, os móveis e a parte elétrica são reaproveitados.
né? E depois o nível prata é tudo isso, mais algumas coisas, e o nível ouro. Mas a gente está muito focado no bronze, porque se esses 4 elementos já forem reaproveitados, você reduz muito significativamente a geração de resíduo. Muito bom. Ju, quer comentar alguma coisinha? Eu acho que, pelo Tá bom. tempo, Legal. fechar, né? Vamos em frente, então. O tempo terminou, só vou tentar finalizar aqui, rapidamente. Quais as resistências, as maiores resistências, então, que apareceram na pesquisa? A equipe, implementação, o engajamento da equipe foi o que mais gritou aí para todo mundo. Custos é uma delas, né? Engajamento, a gente entendeu que está muito ligado com a equipe também, a questão da equipe e engajamento. Falta de cultura, que a gente comentou várias questões aqui em relação a isso. E a aprovação de verba, que está ligado a custos, que está ligado a uma certa cultura também, né? Uma outra, nós perguntamos se as empresas têm algum tipo de certificação, e a grande maioria busca algum tipo de certificação, e tem essa certificação. Isso também foi uma grande surpresa para nós. Se tem prática de sustentabilidade com fornecedores, a Ju comentou o trabalho que eles fazem na Bayer, que é quase como uma consultoria junto ao fornecedor, né? Para educar o fornecedor, aculturar o fornecedor a desenvolver um processo de sustentabilidade, para que você tenha uma cadeia produtiva pensante também em relação a ESG, né? A Araceli comentou, eu não sei se o pessoal da Abrace está aqui ainda, a Sula, o Paulo. Na Abrace a gente está começando a desenvolver um trabalho que é justamente pensar o como dar o destino correto aos resíduos que são gerados em feiras, em estandes e assim por diante. A Abrace é a Associação Brasileira de Cenografia e Montagem. A Lu já está aqui do meu lado, já vai me cobrar para parar já, porque terminou o tempo. Eu só vou finalizar, então, comunicação com os stakeholders. Essa pesquisa ela vai estar publicada no site do portal Eventos. Então, quem quiser ter as informações completas, vão ver lá. Só para a gente terminar de passar. Busca de soluções com os stakeholders. Benefícios proporcionados. O melhor benefício é a reputação que a empresa tem a respeito de ESG e no mercado como um todo, né? E aí eu vou falar, só voltando um pouquinho a brincadeira lá do avião. É assim, ponte aérea, São Paulo, Rio de Janeiro. O piloto vira para os passageiros e diz o seguinte: senhores passageiros, quem estiver sentado ao lado esquerdo do avião pode abrir sua janela e apreciar o Cristo Redentor e o Corcovado. Senhores passageiros que estão sentados à direita do avião podem apreciar os passageiros que estão apreciando o Corcovado e o Redentor. Então a pergunta é: em que lado do avião vocês querem estar sentados, né? Em que lado do avião suas empresas esperam estar sentados? E aí eu queria que vocês agradecessem a presença dessas 2 pilotas de avião aqui na nossa plenária. Muito obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Gente. E quem quiser saber mais da nossa história, tem o livro ESG, e a gente divide com outros colegas, que tem vários exemplos de coisas que podem ser implementadas nos eventos. Legal. Araceli, que dá uma palavrinha? Muito obrigada, gente. Se alguém também tiver interesse em conhecer mais a fundo as 16 metas dos fundamentos ou o Faster Forward, também pode me procurar. Isso não é da Informa, a Informa criou, mas criou para o setor de eventos. Então, nós compartilhamos absolutamente tudo que nós fazemos, todos os documentos, eles são compartilháveis. Então, se alguém tiver interesse, por favor. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada também a você, Daniel, por essa moderação sensacional. Muito obrigada às nossas painelistas, Juliana, Araceli.